Boa noite aos caríssimos irmãos aqui presentes. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá, cidade muito próxima a São José do Rio Preto. Embora morando em São José do Rio Preto, nós trabalhamos na instituição espírita de Ipiguá, fundada por nós e mais alguns companheiros, há 20 anos atrás. Para nós é uma alegria nos encontrarmos nesta convivência, tendo esta oportunidade que o Cristo e os benfeitores amigos nos oferecem na nossa trajetória evolutiva. É sempre bom nós nos congraçarmos com os companheiros nessas oportunidades que estamos tendo, porque esta é uma oportunidade única. Poderemos estar aqui outras vezes, os companheiros em São José do Rio Preto, mas essa é uma oportunidade única. Mesmo que estejamos aqui, não será da mesma forma. Algumas pessoas deste grupo poderão estar aqui, outras não. Então, são oportunidades raras que os benfeitores nos oferecem e nós temos que agradecer com muito carinho essas ofertas, essas dádivas do Cristo. Mateus 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuideis, o Filho do Homem virá. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Certamente venho sem demora. Apocalipse 22, 12 e 20. Nós vamos observando que essas são afirmativas do próprio Cristo. Perceberam? Eis que venho sem demora. Certamente venho sem demora. Essas palavras, as últimas do Cristo, que foram registradas por escrito, confirmam sua promessa. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. Paulo faz referência ao cumprimento desta promessa. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Registrem esta passagem. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Mas tem mais. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele regressaria de novo. Diz João 14, 1, 3. Não se turbe o vosso coração, credes em mim, crede também. Credes em Deus, crede também em mim. Como regressará Jesus? Diz Lucas 21, 27. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Nós estamos reforçando essa tese várias vezes da vinda do Cristo, para podermos entender o trabalho que nós vamos realizar daqui a pouco. Quão visível vai ser a sua vinda? Mateus 24, 27. Como nos preveniu Jesus para que não sejamos enganados sobre a sua segunda vinda? Estão percebendo que há afirmativas de Jesus, de vários discípulos, do Velho e Novo Testamento, né? Porque Jesus regressará, diz em Hebreus 9, 28. Assim, também o Cristo
oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez. Na sua segunda vinda de Cristo, finalmente teremos a completa realidade da sua salvação. E disse Jesus a Pedro: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus muito amava. Quem é o discípulo a quem Jesus muito amava? Estão lembrados de João, o evangelista? Este é o discípulo a quem Jesus muito amava. Isso tem uma relação com essa segunda vinda do Cristo. E que na ceia, João, ainda menino, mocinho, vamos dizer assim, se recostara também sobre o seu peito, o de Jesus, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: e este aí, João, evangelista? E este? Que será dele? O que vai acontecer com João, Senhor? Disse-lhe Jesus: se quero que ele fique até que eu venha. Estão percebendo? Se quero que João fique até que eu venha, ou até que eu volte. Mais ou menos isso. Que te importa a ti, Pedro? Segue-me tu. Agora, nós estamos entendendo uma parcela desse acontecimento. Eu quero que ele fique até que eu venha. Começamos a entender uma parcela desse acontecimento. Então, Jesus está afirmando que é necessário que João fique até que ele volte, ou até que ele venha. É importante a presença de João nessas circunstâncias. Então, nós vamos encontrar a seguinte definição a respeito disso: quando todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, Roma, quer dizer, Roma desprezou todas as dádivas que Jesus havia trabalhado, trazido, né? Desprezou tudo. Então Roma era considerada então a besta, né? Jesus, o divino mestre, chama aos espaços o espírito de João. Olha bem, chama aos espaços o espírito de João, que ainda se encontrava preso aos liames da terra. Quer dizer, João ainda se encontrava encarnado. A afirmativa é interessante. Jesus chama João, que ainda se encontrava reencarnado, preso aos liames físicos da terra. O apóstolo João, né, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do infinito. Assustado, atônito e aflito. Por quê? Porque João não estava aqui na terra. Houve um arrebatamento e João foi a faixas de vibrações outras se encontrar com o Cristo. Então Cristo diz assim: recomendo-lhe, João, que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Pátimos, João, transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias de Jesus. Então nós vamos observando que nesta passagem, João recebe material.
João recebe ensinamentos de Jesus no alto, para ser trazido para nós, para que fosse entregue aos seus discípulos e a todos os povos da terra. Então, João 1:10, Apocalipse, diz assim: quando deste convite de Jesus, voltando um pouco atrás, eu estou indo para a ilha de Pátimos, em função do testemunho. Mas antes, João, antes dele ir para a ilha de Pátimos, ele foi como que degradado. Ele foi como que atraído por forças maiores. Arrebatou-se a essas faixas de vibrações. E ele diz, então, nesta hora, pouquinho antes desse arrebatamento: eu estou indo porque Deus está me chamando lá. Então, todos nós, aqueles que estamos começando a colocar o pensamento e a vontade divina acima das circunstâncias humanas, ele está aprendendo a fazer o que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Qual que foi a orientação de Jesus no seu evangelho para nós? Não foi a que buscássemos primeiro o reino de Deus? No entanto, nós estamos buscando talvez o reino da matéria, esquecendo-nos do ensinamento de Cristo, de buscar primeiro o reino de Deus. Mas João aplicou o ensinamento a si mesmo, atendeu o chamamento do plano maior e trabalhou o reino de Deus no seu interior. Trabalhando o reino de Deus no seu interior, ele estava preparado para receber os ensinamentos de Jesus nos ares, fora da terra. Nós estamos preparados para isso? Não. Porque arrebatamento é uma espécie de desdobramento. Mas é muito além de desdobramento. É muito mais do que isso. Arrebatamento é algo superior ao desdobramento que nós regularmente, cada um de nós, acabamos de vez em quando realizando quando estamos dormindo. Nos desdobramos, deixamos o corpo de matéria física e vamos aí para regiões do plano espiritual, mais adiantado um pouco ou até inferior. Mas arrebatamento é algo mais. Mas há também outros tipos de arrebatamento, até para regiões inferiores. Quando a criatura vai para regiões inferiores e traz de lá aquilo que não devia trazer. Há arrebatamentos, por exemplo, a gente é arrebatado por um determinado livro. Nós trabalhamos hoje à tarde aqui a questão daquele livro que foi presenteado ao Chico Xavier, o grande problema que a obra ocasionou para o grupo todo. Então, se nós nos arrebatamos por obras inferiores, também criamos uma série de problemas para nós, para aqueles que estão em torno de nós, e nos complicamos em uma série de circunstâncias, a nível de evolução e de espírito. Mas João, nós estamos falando de um arrebatamento a nível elevado, ao encontro do Cristo. Então, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. O que significa tudo mais será acrescentado? É claro que a criatura, num nível de João,
está com todas as condições de ter acréscimo de conhecimento, de entendimento, de compreensão e de buscas inimagináveis que nós não temos condição sequer de imaginarmos. Nessa busca, nessa conquista do reino de Deus. Nós só vamos entender isso quando chegarmos neste posto evolutivo mais ou menos semelhante ao que se encontra João. No momento não dá para a gente entender bem, porque ele foi ao encontro do Cristo. A convite do mais alto, muito elevado, né? Então João estava atendendo um chamamento divino, e o chamamento divino neste nível, só para espíritos que estão nessa condição de ter conquistado esse reino de Deus. Atendendo um chamamento divino dentro de uma circunstância, de um acontecimento, que se faz em nível de testemunho, não de pagamento de dívidas. João já estava em nível de testemunho, não em nível de pagamento de dívidas, de compromissos, como é o nosso caso. No caso aqui, ele está afiançando que é testemunho de Jesus Cristo. Atestar no plano prático, na prática, aquilo que Jesus nos ensinou. Submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. Então João estava na ilha de Patmos. Mas muitos de nós podemos estar também na ilha de Patmos. Ou podemos nos encontrar em algum momento na ilha de Patmos. O que é estarmos na ilha de Patmos? Porque tem muita gente correndo, pega os aviões e vão para lá na ilha de Patmos. Será que é fazermos isso? Não é necessário, não tem necessidade. Podemos, por exemplo, estarmos dentro de um ônibus aqui em Três Lagoas, naquele horário de pico que todo mundo sai do trabalho, o ônibus com 60, 70 pessoas, e nós em pé lá agarrado, pisando no nosso pé, trombando, o outro brigando com o outro, buzinaço lá fora, todo mundo nervoso, passam os carros de som com aquele som terrível, e a criatura está serena, tranquila. Aconteça o que acontecer, ela não se revolta. Pode pisar no pé, pode cutucar, pode xingar, pode maltratar, a criatura está serena. Essa criatura encontra-se na ilha de Patmos. Era o caso de João. Não havia nada mais que o preocupasse, que tirasse a serenidade dele. Estar na ilha de Patmos é ter a serenidade confiável no Cristo, que nada que aconteça vai nos perturbar. Absolutamente nada. Essa era a condição de João. Isso é estar na ilha de Patmos, né? Mas a questão, então, é de estar na ilha de Patmos. E ele disse assim: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O que significa ser arrebatado no dia do Senhor? Qual o significado de no dia do Senhor? Nós fomos buscar em Emmanuel. E o Emmanuel, numa mensagem, nos ensina que dia do Senhor é todo aquele dia em que qualquer um de nós estamos com os nossos pensamentos, com a nossa mente, com os nossos compromissos voltados para Deus. Como eu disse anteriormente, de forma serena e tranquila. A criatura que assim se encontra está no dia do Senhor. Mas a criatura que se encontra agitada, perplexa, desanimada, desajustada, esta criatura não se encontra no dia do Senhor. Então João diz assim: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim
uma grande voz como de trombeta, e perguntei: quem fala? Quem fala? O que significa voz de trombeta? O que significa trombeta? Trombeta é um instrumento musical muito potente. Naquela época, um dos instrumentos musicais mais poderosos que tinha em matéria de som, né, de barulho alto. E a voz que falou atrás de João era uma voz muito forte. Então nós podemos entender que a voz do Cristo era forte, porque era Jesus que se encontrava atrás dele. Por que o Cristo não apareceu pela frente? Nós estamos falando de Jesus, mas vamos falar Cristo, porque o Jesus ficou aí, né? O corpo de matéria física lá era o Cristo. Vamos trabalhar isso daqui a pouco. Cristo. Por que o Cristo não apareceu pela frente e apareceu por trás? Porque naturalmente uma presença assim, abrupta de Jesus, poderia assustar um pouco a João. Tirar um pouco mais da tranquilidade dele, que já estava assim, um pouco assustado de se ver num lugar que ele não estava muito acostumado. Então, na passagem em si, mostrar que a presença do Cristo em primeiro plano ocorreu atrás. Depois, naturalmente, que foi novamente se ajustando aquele processo, foi se tranquilizando e todos os encontros que ocorreram foram de maneira mais natural para o discípulo João. Então, essa passagem que estão no Apocalipse, é para nós entendermos o seguinte, que Apocalipse, como a Yara colocou hoje à tarde, significa revelação em grego, e não destruição, né? Agora, quem é que está revelando? O próprio Cristo. Perceberam? Através de João. Por que é que nós fomos ver lá atrás da segunda vinda de Jesus? Agora, a vinda do Cristo foi num processo reencarnatório, essa segunda vinda? Precisava ser através de um processo reencarnatório? Também não. Nós sabemos que quando os espíritos precisam passar alguma informação, algum material, eles têm meios, os superiores. Têm meios. É por isso que a gente se fala que temos que tomar cuidado com essas reencarnações de espíritos de elevadíssimas condições aí. Tem gente fazendo afirmações infelizes na área. Que o espírito vem como se fosse brincadeira, espíritos de níveis elevadíssimos. Não é por aí. Eles têm outros meios. Tanto é que muitas vezes, nesta passagem de João recebendo o material do Apocalipse, que é a segunda vinda do Cristo, lembram que afirmaram taxativamente que esses encontros se dariam nos ares, entre as nuvens, estão lembrados lá nas passagens evangélicas? Nunca disseram que seria aqui na terra, mas nos ares. Então, nós precisamos tomarmos muito cuidado com afirmações, às vezes infelizes e até infantis. Que fulano é a reencarnação de ciclano, que Beltrano é a reencarnação de fulano ou coisa parecida. Espíritos de grande renome, de iluminação muito grande. Então, tomar muito cuidado com isso. Que o Cristo veio através do Apocalipse transmitido a João, as mensagens. E nem esteve na terra, as mensagens foram transmitidas nos ares. Conforme as leituras que eu fiz no início do trabalho das passagens evangélicas, que são inúmeras, reafirmando a sua segunda vinda. Que a maioria não entende, acha que ele voltará mesmo aqui em carne, em corpo de matéria física. Mas graças aos esclarecimentos que a doutrina espírita vem nos trazendo, nós espíritas temos essa ferramenta maravilhosa do entendimento, da interpretação e da compreensão dessas circunstâncias.
que nos favorecem muito no nosso processo de entendimento com relação a algumas coisas que nos parecem às vezes obscuras e que não são tão obscuras assim, né? Então esta revelação demanda do Criador, do Pai a Jesus, e de Jesus para João e de João para nós, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, como nós dissemos, revelação de Jesus a João. Mas tem uma parte ali que ele fala dos testemunhos de João. Que João estava testemunhando tudo aquilo que ele aprendeu com o Cristo. Que nós trabalhamos que aquela conquista do reino de Deus que já está perfeitamente entranhada no psiquismo, na mente de João. Então, os testemunhos de João se dão nesta amplitude maior. O dia que nós tivermos essa condição, nós também vamos entender bem como é que funciona isso. Hoje, às vezes, é um pouco mais difícil para nós visualizarmos aspectos mais profundos nesse sentido. O zelo da tua casa me devorará. Salmo 69, 5. Aqui é uma explicação também do Honório de Abreu, referente aos testemunhos de Jesus. Assim, ou seja, no momento em que nós pegarmos esta casa aqui, que para nós é no singular, no possessivo, posse, meu, minha, nós vamos ver que isto aqui é um instrumento da misericórdia divina, no contexto em que nós estamos ajustados. Mas de que casa que o Honório está falando, gente? Da casa que nós moramos? Da casa espírita que nós frequentamos? Não. Está falando da casa mental nossa. A tua casa me devorará. Está falando da casa mental. Perceberam? Então ele diz assim. Então, no momento em que eu entendo que isto é um instrumento de um plano de coletividade, num plano evolucional, eu pego esta casa aqui, a minha casa mental, entrego a Deus, digo, ela é sua, Senhor. Esta casa é sua. No momento em que eu fizer isso, eu vou estar praticando aquilo que Paulo falou e que eu tive muita dificuldade para entender. Paulo disse assim: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Deu para entender agora a expressão de Paulo? Ele pegou a casa mental dele, disse assim: Senhor, é tua. A partir deste momento, o ser crístico do Cristo, passou a viver em Paulo. Passou a direcionar a mente de Paulo. Mas sem que o Paulo perdesse a identidade de Paulo. Sem que o Paulo deixasse de ser Paulo. Mas o Paulo deixou toda a iniquidade para trás. E implantou nele o quê? O reino de Deus definitivamente. Isso que é a implantação do reino de Deus na criatura. O Paulo não deixou de ser a individualidade que era. Mas a mente crística do Cristo passou a direcioná-lo diretamente, porque ele entrou naquele campo vibracional do Cristo.
Não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. São as expressões crísticas de Jesus em Paulo, né? Então a casa de Paulo deixou de ser posse exclusiva dele, para ser instrumento da misericórdia divina no contexto. Nós vamos chegar a essa situação um dia. Porque nós somos dono da nossa casa mental, e isso nos devora. É propriedade nossa. O Paulo, João Evangelista e a maioria dos discípulos entregaram: Senhor, é tua. Mas não é dizer Senhor, é tua. É tornar-se aquele ser crístico como Paulo tornou. Como João Evangelista tornou, para chegar ao ponto de encontrar com Cristo em esferas superiores. O Paulo não disse também: fui arrebatado ao terceiro céu? Foi a faixas de vibrações mais elevadas, mais adiantadas. Mas para isso, teve que deixar a sua mente não ser exclusividade e posse sua, mas entregando-a ao Cristo, com conhecimentos de fatos, de poderes, de confiança. Não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Permitiu. Essa é a nossa grande dificuldade, não é? Então, nós vamos observar o seguinte, que quando se fala, por exemplo, que Zoroastro, que Buda, que Krishna e outros espíritos aí foram a reencarnação de Jesus, não é verdade. Cristo é unigênito. Primeiro, primogênito. Segundo, unigênito. Único. Único por quê? Unigênito. Porque ninguém amou como Cristo amou. Alguém de nós ama como Cristo amou? Alguém na terra algum dia amou como Cristo ama? Por isso ele é filho unigênito. O ser crístico. Então Zoroastro, Buda, Krishna e outros são espíritos como Paulo, como João Evangelista e tantos outros, que entregaram a sua casa mental ao Cristo, que conquistaram esse reino de Deus que nós ainda não conquistamos, e viveram em outras épocas segundo os regimes, segundo as circunstâncias culturais de suas regiões, servindo ao Cristo, porque o Cristo estava, a mente crística do Cristo estava interiorizada em suas mentes, mas não são as reencarnações do Cristo. São espíritos de elevadíssima condição moral, que trouxeram ensinamentos maravilhosos para a humanidade, ajudaram muito. E, naturalmente, as interpretações infelizes daqueles que levam seus ensinamentos ao pé da letra. Mas é assim que nós precisamos trabalhar estas circunstâncias de entendimento e de busca de aprimorarmos base em cima daqueles simbolismos que estão por aí, confundindo tanto a mente dos encarnados na Terra. A função de cada um de nós é de esclarecermos, na medida do possível e dentro das nossas possibilidades, aqueles que não têm a devida compreensão sobre esses determinados assuntos ou determinadas situações que estão no Evangelho do Cristo. Por isso, sempre com muito cuidado, com muita calma.
Mas o trabalho, como nós dissemos hoje à tarde, de pesquisa, de busca, é muito importante para nós. Porque a nossa responsabilidade é grande diante dos irmãos que vêm na retaguarda. Do conhecimento, do entendimento e da compreensão. Porque nós estamos também trabalhando esse ser crístico lentamente, devagarinho. Porque esse ser crístico também vai florir em nossas mentes, em nossos corações um dia, trazendo aquela felicidade almejada que todos nós buscamos. E nesta segunda vinda do Cristo, Ele vai trazendo ensinamentos maravilhosos dentro da proposta do Apocalipse, que é evangelho puro, ensinamentos claros, maravilhosos, que vem elucidar determinadas passagens evangélicas que eu principalmente ainda não compreendia, não entendia. Graças ao Honório de Abreu, que faz todo esse despertamento nesse trabalho de mais de 4 anos no Centro Espírita Emmanuel em Belo Horizonte, nós vamos podendo irmos entendendo determinadas situações que para nós eram bastante obscuras e que agora vai se clareando. Nosso tempo já vai se encerrando. E nós vamos procurando deixar esta simples e singela mensagem. E que não fiquem dúvidas aos companheiros com relação a essa segunda vinda do Cristo, que foi por intermédio da mediunidade de João, que se desdobrou e foi aos planos mais altos, buscar os ensinamentos de Jesus, trazendo-os para nós, porque a humanidade se fazia necessitada disso, e se faz até hoje. Então que as bênçãos do plano maior possam iluminar os nossos corações nesta noite. Nós agradecemos com muito carinho a paciência que vocês tiveram conosco. E que Jesus nos abençoe e nos ampare. E que continuemos trabalhando a nossa mente para que no tempo mais breve possível, ela possa ser aquele instrumento crístico, servindo melhor a proposta de nosso Senhor entre nós. Que Deus nos abençoe e nos ampare agora e sempre, que assim seja.